Trazer a nossa unidade móvel, repórter Austeclínio Conceição. Onde você está hoje, repórter? Bom dia. Bom dia para você, Romário. Bom dia, Tony. Bom dia, Isabela. Bom dia para o Michel Almeida, lá na Vaza Barris de Jeremoabo. Bom dia para todos que nos acompanham pelo YouTube ao vivo da Rádio Regional e também pelo rádio. Eu me encontro na Secretaria de Meio Ambiente, aqui ao lado do secretário Milton Nunes, que, segundo ele, e os próprios funcionários aqui que trabalham aqui, eu tive ontem aqui, e agora nesse comecinho de 2023, já houve muitos trabalhos aqui para os funcionários aqui da Secretaria, inclusive teve um trabalho que foi realizado pela essa equipe em um outro município, em uma outra cidade. E para falar melhor, eu resolvi vir aqui conversar com o secretário Milton Nunes. Milton, bom dia. Bom dia, Austeclínio. Bom dia, Romário. Bom dia, Tony, Isabela. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Regional. Milton, eu queria que você nos contasse como, para que a gente possa estar entendendo melhor, eu tive ontem aqui na Secretaria e eu fiquei sabendo de uma ação que vocês tiveram que se deslocar para fazer em outro município, ou seja, na cidade de Adustina. Qual foi esse movimento que vocês fizeram? Como vocês receberam esse chamado e como vocês puderam ultrapassar o município de vocês para ir até um outro município para fazer esse trabalho? Muito bem, Austeclínio. Veja só, a nossa equipe da SEMA, Cícero Dantas, a gente tem sempre o diálogo com os outros municípios, tem sempre uma parceria, né? A gente sempre conversa, dialoga com eles. Às vezes eles têm alguma necessidade de algum resgate de algum animal, de alguma coisa que às vezes ele não tem curso, não tem preparo. Tem algum município que às vezes o pessoal não tem o preparo para fazer. E aqui a gente tem, hoje no nosso município, 4 pessoas que fizeram curso, né, para captura de animais e tal. Então, há mais ou menos 15 dias, o pessoal de Adustina entrou em contato aqui com o nosso auxiliar administrativo, Mário Carlos, e falando de que tinha um animal preso em um tanque que precisava ser resgatado, né? O nome do animal, por sinal, é uma ariranha, que é da região do Pantanal Mato Grossense, né? Ninguém sabe assim a forma de como esse animal veio parar aqui. É um animal de grande porte, perigoso, né? Por sinal que é um animal carnívoro. E o pessoal entrou em contato com a gente e aí entramos em contato com Cetras para vir fazer o resgate desse animal. E aí a gente participamos desse apoio ao município de Adustina, né? Então fizemos aí, juntamente com o pessoal do Cetras, que é um setor do INEMA, Bahia, que é quem faz os resgates de animal e soltura. E daí por diante temos continuidade ao procedimento normal e foi levado esse animal para Salvador. Milton, eu fiquei sabendo que esse é um animal de um grande porte, como você falou, um animal até de um instinto um pouco agressivo, que chega até a enrabar onças, é isso? É isso, o animal, ele é um animal de grande porte, né? Quem conhece sabe que ele chega aí a um peso aproximadamente de 150 quilos, né? E de presas muito grande. E, assim, quem tem um manejo com esse tipo de animal tem que ter um bom preparo, porque um animal desse pode causar um grande estrago no ser humano. Milton, esse animal ele foi capturado pela equipe de vocês aqui, da Secretaria aqui de Meio Ambiente, lá em Adustina, e foi levado para onde esse animal foi levado? E também, vocês até o momento não tiveram informação como esse animal veio parar dentro desse tanque dessa pessoa lá em Adustina? Olha, Austeclinho, segundo informações que a gente teve depois, foi que esse animal foi trazido por um morador de lá, né? Mas a gente assim não sabe com detalhes,
porque assim, a gente teve o apoio a solicitação do pessoal do meio ambiente de lá, né? E aí a gente teve esse contato com o CETRAS, que é o órgão que recolhe os animais e olha a situação do animal para que depois faça a soltura no ambiente correto, né? Então, a gente não sabe direito como é que esse animal veio parar aí. Por ser de uma região muito distante, né, a questão desse tipo de animal, então a gente não tem detalhes de como surgiu em Adustina. Romário, eu queria deixar aí à disposição de vocês, se vocês tiverem interesse também de fazer alguma pergunta para o secretário aqui de Meio Ambiente, o Milton Nunes, se tiverem algum questionamento aí, alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. Pronto, bom dia, Milton, obrigado pela entrevista. O que todo mundo está se perguntando, inclusive a SEMA, né, Milton, é como esse animal veio parar aqui, porque não é muito comum. Acho que pela primeira vez eu ouvi falar que uma ariranha esteve aqui em nossa região. Eu queria também que você falasse para a gente qual foi o local exato, não sei se você já falou e eu me perdi aqui, o local exato onde foi localizado a ariranha. Romário, bom dia. Veja só, esse animal, vou tirar isso aqui, um momento. Ele surgiu lá no centro do município de Adustina. Quem acompanhou o resgate foi o nosso parceiro aqui da secretaria, o Zezinho, e o Mário Carlos. Eles dois que sabem com detalhe da localidade, da localização. Mas assim, eu sei que foi no centro e foi em um tanque de cimento, que ele estava lá preso e o pessoal, quando percebeu que esse animal estava lá, entrou em contato urgente e pediu o resgate. Entendeu? Mas eu não sei com detalhes do local. Ok, obrigado. Auxteclínio? Pronto, então, a gente continuando aqui com Milton Nunes aqui, eu queria, Milton, que você fizesse aqui as suas colocações com relação à Secretaria de Meio Ambiente, no caso de maus tratos de animais. Vocês têm recebido denúncias aqui sempre frequentes sobre maus tratos de animais. Como é que está aí sendo feito aí esse trabalho aqui por parte da Secretaria de Meio Ambiente? Auxteclínio, isso aí é um assunto que realmente está dando muito trabalho. Maus tratos, a cada dia surgem novos casos, não para. Só esse ano, eu acredito que já entrou aqui mais ou menos uns 15 casos de maltratos. Só esse ano. E o ano está começando agora. E assim, eu estou acompanhando todos eu estou indo de perto. Inclusive, estou indo em residências que não estou encontrando as pessoas que são denunciadas, e aí é aquela dificuldade de vai e volta. É o dia todo assim, o tempo todo tentando resolver esse problema, né? Quando a gente entra em contato com a pessoa que conversa, a gente consegue resolver. Mas, assim, ainda existe muita gente que sabe da situação de maltratos, né, que está acontecendo na vizinhança e tal, mas não tem coragem de falar, tem um pouco de receio. As denúncias, elas são anônimas. Quem faz uma denúncia, o nome dela não vai ser exposto, para ficar claro para a sociedade, porque existem muitos casos, tem gente que tem a vontade de denunciar, mas tem um medo, tem um receio, por ser um vizinho, mas assim, tem um animal sofrendo, né, e a gente pede às pessoas que ajude os animais, colabore, contribua, venham aqui, fale ou liga para o contato da SEMA, que a gente vai chegar de perto e vai ver a situação de cada situação dessa. Milton, no caso dessas denúncias que acontecem e vocês vão lá conferir lá, né, esses maus tratos aos animais, vocês tentam localizar as pessoas, né, que estão fazendo esses maus tratos, e a partir do momento que vocês localizam, que vocês identificam, o que acontece com essas pessoas que fazem esse tipo de maltratos? Auxteclínio, no primeiro momento, a gente dialoga e mostra para o cidadão ou a cidadã que aquela forma ali não é a forma correta e que pode aquilo ali gerar
como é que se diz assim, pode gerar um processo, até um processo para aquela situação, de que forma ela se encontra, entendeu? Se for um maltrato de grande proporção, então provavelmente a gente vai ter que agir juntamente com a delegacia, né, para que as coisas ocorram, os trâmites por lá. Porque assim, o que é de maltratos é crime. O que é crime, delegacia, justiça. Então, assim, a gente dialoga, tenta mostrar logo ao cidadão ou à cidadã que resolva o problema daquele animal, o sofrimento, e aí a gente acompanha de perto para ver se realmente está sendo feito aquilo. Se não, aí o caso tem que ser levado. Não tem como ficar segurando uma coisa que a gente não pode resolver. Ô Milton, em alguns casos, às vezes não chega a ser nem enquadrado mais como maus tratos, já é enquadrado como crime mesmo, né? Isso, como crime. Qual é o tipo de maus trato que já é enquadrado como crime? Existem vários, né, Alceclínio? Inclusive, aconteceu, voltando aqui à Adustina, aconteceu uma vez uma prisão por um cidadão que encharretou um cavalo e aí botou na rua e aí surra no animal, não é? Então esse cidadão foi preso, ele pegou uns dias de cadeia ainda, foi liberado depois, você sabe que os trâmites, logo após poucos dias foi liberado, mas assim, depende do juiz de cada comarca, né, e o entendimento, né, de que forma ele é levado, de que forma é que é feito o processo, o procedimento. Então assim, sei que tem pena aí de 2 anos, né, para maltrato dos animais. No caso também, envenenamento e tudo isso são enquadrados aí já como crime. Com certeza, como crime, aí já pode levar direto. Qualquer cidadão, qualquer cidadã que perceba que o seu animal foi envenenado, que tem sabe quem foi, porque geralmente as pessoas fazem isso escondido. Mas se a pessoa souber quem foi que fez o envenenamento, pode levar o caso direto à delegacia. Né? É um crime. E aí ele vai responder por isso. Certo. Milton, eu gostaria de lhe agradecer desde já pela entrevista. Você sempre é disponível quando a gente aciona você. Diga, Romário. Tony Filho tem uma última pergunta. Milton. Pronto. Então, aqui é o Tony Filho. Eu gostaria de saber como está a política do meio ambiente em relação a empreendimentos construídos em locais indevidos. Outro problema, Tony. Bom dia, Tony. É outro problema. Nós estamos agora tentando fazer o mapeamento das áreas da APP. Inclusive, nós vamos fazer aqui esse ano, a gente vai fazer esse mapeamento das áreas de APP, porque a gente já vem enfrentando até desmoronamentos aí de algumas localidades, né? Que aconteceu ano passado, né? E, assim, áreas de APP, área de risco, a gente não pode permitir que ninguém chegue e construa, né? Porque, assim, gera um grande problema para quem constrói e para quem está perto, né? Tem gente que chega, constrói na beira de um barranco, mas ele não constrói às vezes para morar. Ninguém bota uma arapuca para ser preso, mas para botar o outro dentro, todo mundo faz isso, né? Tem casas aí que eu vejo, que eu passo, eu estou visitando muito essas áreas que a gente vê que é área de risco, e a gente vê que é uma responsabilidade. O cara chega, faz uma casa em uma beira de um abismo e depois joga o outro para dentro. E ainda tem gente que compra uma residência em um local perigoso, que eu sei de muitos aqui, entendeu? Sei de muitos. Tem uma região ali que o perigo é constante. Quando der uma chuva dessas fortes aí, aquilo ali vai desabar. E aí, assim, estamos vendo como é que faz, e o povo tem que entender que a área de risco tem que deixar lá, a área de risco isola. A nossa região, ela chove pouco, mas quando chove, chuva de verão, chove muito, desmancha a cidade, e aqui a cidade não suporta essas construções irregulares. E aí é uma questão que nós vamos fazer, essa questão do mapeamento das áreas da APP, né? Aí a gente tem também, Tony, para esse ano, que a gente já vem há um bocado de tempo
trabalhando, que todo ano a gente entrega grande quantidade de pilhas, baterias, né? Baterias de celular, baterias de notebook e tal. Aí a gente tem os pontos de coleta nas escolas, né? É bom que as pessoas saibam, porque assim, as baterias, elas têm que ter um local correto para coleta e para ser, como é que se diz, entregues. Porque assim, é um problema para a saúde as baterias, não é? Então as pessoas têm que ter esse entendimento, não sair colocando no lixo para ir direto para o lixão, não é? E é bom as pessoas procurar esses pontos de coleta que existem aqui hoje na cidade. As escolas aqui na secretaria, né? Tem vários pontos aqui hoje de coleta, até nas próprias eletroeletrônicas, né? A gente tem pontos nas eletroeletrônicas também que a gente faz arrecadação, né? É um projeto que é muito importante para a gente não parar, dar continuidade. A gente esse ano pretende fazer aqui, já identificamos aqui algumas áreas, sobre a questão do plantio das árvores. Hoje a nossa cidade, ela está pobre ainda em árvores, né? E até porque também a nossa cidade, quando ela foi construída, as nossas avenidas são muito estreitas, as ruas são muito estreitas, mas assim, tem alguns pontos da cidade que nós identificamos que agora nesse inverno vamos fazer um bocado de plantio de árvores, que é para a gente ver se ameniza mais esse calorzão do verão, né? Que cada dia que passa, o verão está ficando mais quente. E aí a gente tem que ter um certo cuidado nesse ponto. E bom que as pessoas entendam também que não desmate muito, né? Que o desmatamento, o pessoal só pensa em plantar o capim, o milho, o feijão e... Quer dizer, plantar a gente precisa, mas com um certo cuidado. Sempre fazer as nossas roças, deixando as áreas de reserva, que é a manutenção do nosso clima, não é isso? Então é isso aí, Tony. Vamos tentar aí, no dia a dia, Ô, Milton, gente adequando as pessoas a fazer o correto. Milton, né? em relação a o que foi divulgado pela Prefeitura Municipal no final do ano passado, no Diário Oficial do município, sobre essas residências que ficam em locais perigosos aqui no município, sobre possíveis desapropriação. O que a Secretaria do Meio Ambiente tem a falar sobre esse caso, que foi divulgado no Diário Oficial do município? Tony, aí aqui a Secretaria do Meio Ambiente, ela é uma secretaria de fiscalização. Aí, assim, a gente não tem acompanhado quanto à desapropriação dessas obras, de onde tem irregularidade, porque não faz parte, assim, do nosso setor, entendeu? Eu acredito que isso aí é com a Secretaria de Obras, né? Ou a Defesa Civil, que está a par da situação, tem que ver com esse pessoal, que faz parte do grupo de execução da questão das irregularidades. Ok, Austeclínio? Aqui a Milton Nunes. Milton, já quero lhe agradecer de coração pela sua entrevista aqui, a reportagem da Rádio Regional. Se você tiver algum questionamento que a gente não lhe perguntamos, fique à vontade para acrescentar do mais. A gente agradece aí a sua entrevista para o nosso programa Tribuna Livre aqui da Rádio Regional Cícero Dantas. Muito obrigado, Austeclínio, obrigado a todos vocês da Rádio Regional. Eu que agradeço, né, por estar aqui, né, fazendo alguns esclarecimentos do que acontece sobre a questão ambiental. Não falei muito hoje, porque são muitas coisas, mas a gente não falta oportunidade para estar falando, né? E aí a gente, no dia a dia, do que for surgindo, a gente com certeza vamos estar tratando para estar mostrando à sociedade do que está acontecendo. Ok, obrigado, Milton, a você pela entrevista, obrigado a você que nos acompanhou aí nessa entrevista, vocês aí no estúdio, Romário, Tony, Isabela, Michel Almeida, lá na Vaza Barris. Eu deixo aqui também, aproveito, deixo um recado para a nossa amiga Vânia aí da Coreia, que nos acionou desde ontem para a gente fazer uma visita aí no bairro Coreia, que eu vou fazer de tudo para estar indo para lá agora, nesse momento, para conversar com ela ainda no programa Tribuna Livre. Ok, Romário? A gente ainda se encontra. Ok, valeu.